Oi, meu nome é Priscila, eu sou professora de dança aqui na cidade de Jundiaí desde 2017, onde eu comecei esse trabalho lá no Ateliê Casarão, do Cláudio Albuquerque, também com dança contemporânea pela Secretaria Municipal de Cultura de Jundiaí, com dança contemporânea para adultos e idosos, também pelo coletivo Coisa Arada, na época aí de pandemia, e agora com esse vídeo, com essa videoaula para vocês pelo PROAC. Eu trabalho com educação somática para dançar. E o que seria educação somática? Educação somática é um campo de conhecimento em que os estudiosos, os pesquisadores envolvidos neste campo de conhecimento entendem o corpo como algo complexo em que os domínios psicológicos, biológicos, ambientais atuam em sinergia na construção desse corpo. Então o corpo é visto na sua totalidade e não em partes. E as técnicas de educação somática, o que são? As técnicas de educação somática vão entender o corpo nessa perspectiva e atuar em terceira pessoa para que esse corpo se construa nessa integralidade. E por sua vez, aqueles que estão trabalhando educação somática no próprio corpo ou recebendo essas orientações da técnica de educação somática, estão se autoconhecendo. Por isso que a educação somática é muito conhecida como uma técnica de consciência corporal. Entre as técnicas de educação somática, a gente tem a técnica Alexander, técnica BMC, eutonia, o Feldenkrais, não sei se você conhece algumas dessas, e também a gente tem a técnica clausiana, que é considerada uma técnica de educação somática. É uma técnica originalmente pensada por pesquisadores brasileiros, Clausiana, Angel Viana e o filho do casal Rainer Viana. Na época, o Rainer, ele organizou os estudos já preconizados anteriormente pelos pais, em uma espécie de sistematização que foi documentada por alguns pesquisadores, incluindo a professora doutora Jussara Correia Miller. Hoje, nós vamos estudar um pouco dessa técnica, vamos fazer uma aula prática para experimentar um pouco do tópico presença, esse tópico que foi sistematizado por esses pesquisadores. A técnica clausiana é uma técnica bastante estudada, inclusive hoje em dia, apesar do Rainer não estar mais vivo, nem o Klaus também não estar mais vivo, Angel continua com um trabalho na sua escola no Rio de Janeiro e outros pesquisadores que tiveram contato direto com a família também continuam desenvolvendo esses estudos, inclusive no meio acadêmico. Então, para essa aula de hoje, em que a gente vai estudar praticamente o tópico presença da técnica clausiana, nós vamos precisar de alguns materiais muito simples. Então eu separei aqui duas banquetas, dois bancos. Você pode separar na sua casa aí duas cadeiras ou dois bancos também, ou você pode vir para um lugar externo da sua preferência, um lugar em que você se sinta bem, confortável e usar os fatores aí do espaço, né? O que a gente tem no espaço. Então eu vou mostrar para vocês quais são as possibilidades que a gente tem nessa aula. A gente vai, então, como eu falei, a gente vai estudar a presença. E o que seria a presença, né? A presença na técnica clausiana, segundo Neide Neves, que também é uma pesquisadora dessa técnica, é a atenção focada para a construção de uma prontidão. Ao mesmo tempo que eu estou aqui prestando atenção no meu corpo, eu sei onde estão meus pés, eu tenho uma sinestesia ampliada, eu sei onde cada parte do meu corpo está localizada nesse eixo vertical, eu também estou atenta a todas as coisas que estão acontecendo ao meu redor, no espaço, entre as pessoas, na dinâmica que eu estabeleço com as pessoas. Aqui não tem ninguém passando, mas se tivesse alguém passando, sempre existe uma dinâmica ali, uma reação do meu corpo a esses fatores externos. Então vamos experimentar? Então a gente vai começar sentados, nesse banco, nessa cadeira que você separou, em uma das cadeiras que você separou para essa aula. Sentado, a gente vai direcionar o nosso foco, a nossa atenção para o nosso corpo. Então, primeiro, você vai
você pode fechar os olhos e eu vou te conduzindo aqui com a minha voz, tá bom? Então, sentado você pode fechar os olhos, então a gente vai tirar esse estímulo visual e vai manter mais uma atenção pro tato. Então, qual é agora o contato que você tem dos seus pés? Se esse contato é com o sapato, é um contato com o solo, então presta bastante atenção nesse contato dos pés com a superfície em que ele está apoiado. Se existe aí uma apreensão, uma pressão entre o seu pé, no meu caso aqui, o meu pé está pressionado pelo meu sapato, eu poderia tirar e sentir uma outra sensação. Então, mas eu vou deixar essa sensação aqui e só vou observar, só vou trazer essa atenção para o pé. Aí a gente sobe um pouquinho, percebe onde está o nosso tornozelo, né? Essa região em cima dos pés, a posição do tornozelo, a posição aí dos joelhos, o contato, se tem um tecido envolvendo a sua perna, ou se é o ar que está em contato com a sua perna, somente perceba isso. E aí a gente vai para um segundo apoio, que é o apoio da bacia no banco. Então agora, se você puder abrir brevemente os olhos, só para mostrar para você uma estrutura óssea bastante importante que eu gostaria que você percebesse no seu corpo, que são os isquios. A gente tem uma outra superfície de contato, de apoio além dos pés, da planta dos pés, que são os isquios aqui, uma parte do osso do fêmur também. Então aqui a gente tem essa ossatura que fica bem embaixo da bacia, que são, se você colocar a mão aqui, você vai sentir duas proeminências ósseas, que são os isquios. Nessa proeminência, você pode até afastar aqui os glúteos para você sentir um pouco mais. Então, eu gostaria que você agora fechasse os olhos mais uma vez, né? Mantesse os pés apoiados. Se você perdeu essa tensão dos pés, volta para essa tensão dos pés e também traz essa atenção para o apoio dos isquios. Depois, traz atenção aqui para a região mais alta, né, da caixa torácica, crânio. Com os olhos fechados, você percebe, então, onde que se localiza essas estruturas. Se elas estão mais anteriorizadas, lateralizadas, se elas estão voltadas para trás. Então, se o crânio está voltado para frente. Então, só perceba, sem fazer nenhum tipo de ajuste, qual a posição do crânio, da caixa e da sua bacia. E aí você pode, né, vou deixar os braços, as mãos no colo e ficar um tempo nessa posição, sentindo o seu corpo, sentindo essas estruturas que eu pontuei para você. E aí depois disso, eu queria que você voltasse a sua atenção, trouxesse o foco da sua atenção para os sons de fora, né? Os sons que estão para fora do corpo. Então, que sons chegam até você? Sons mais próximos, sons mais distantes, sons de pessoas, animais, máquinas. E aí, então, agora a gente está voltando a nossa atenção mais para a questão auditiva. E a gente vai passar por uma outra camada. Então, a gente não vai perder essa atenção do nosso corpo. Veja se você consegue aí nesse exercício abrir os olhos e deixar que as imagens cheguem até você. Então, a luz vai chegar, a gente vai levar o globo ocular para diferentes direções. E daí, a gente só leva o globo ocular, né, para diferentes direções. E a gente pode levar o crânio também. O crânio como essa esfera que vai rodar em cima aqui sobre a cervical, que é a coluna cervical, né, do pescoço. Então a gente mantém o eixo da cervical e só leva o crânio para deixar as imagens do ambiente chegarem até nós. Então, lá para cima, o que a gente vê lá em cima, aqui embaixo. E aí a gente também vai experimentar agora, centralizar esse eixo
e apoiar um pouco mais os nossos pés no chão. Pressionar um pouco os pés no chão e sentir se isso promove algum tipo de interferência nesse nosso eixo vertebral, nosso esqueleto, a gente chama de esqueleto axial, se a gente tem algum tipo de interferência. Então, você pode manter as mãos no colo novamente, pressionar o chão com os pés e sentir se teve interferência ou não. E relaxar. Se não tiver, não tem problema. Agora a gente vai dar um outro estímulo também. A gente, além de pressionar com os pés no chão, a gente também vai pressionar com os dois isquios. Então a gente mantém a pressão plantar no chão e mantém uma pressão do isquio na cadeira ou no banco. Pressiona e observa se tem alguma diferença aqui no eixo. E a gente vai sentindo esse corpo, esse eixo, essa pressão que a gente estabelece na superfície de contato, esse apoio que a gente tenha mais ativo nessa superfície de contato. E com esse apoio ativo, a gente vai tentar mobilizar a nossa coluna vertebral para a direita, para a esquerda, uma flexão da nossa coluna, né? Lá para um lado, para o outro, anteriorizar a coluna, flexionar, né? Estender a coluna. Tudo aquilo que a gente já tinha estudado, né? A visão, o globo ocular, a respiração, a percepção do espaço, estão atuando em sinergia aí, tá tudo junto. Perceba se a sua respiração muda com essas orientações, se tem diferença, se não tem. Então a coluna pode flexionar, observe, né? Flexionar para a lateral, direita, lateral esquerda, frente, extensão e torção. Pode torcer. E tudo isso ajuda a gente a tanto perceber a mobilidade dessa coluna, quanto ampliar a nossa visão do espaço. E aí a gente também pode mobilizar agora, mantendo essa pressão dos isquios, uma perna, a outra. Se teu banco te der segurança e se você também sentir segurança, você pode suspender as duas, né? Experimentar essa suspensão. Meu banco tá meio capenga aqui. Pode suspender os braços também e sentir, né, o ar em contato com os braços. Qual é a mobilidade, as possibilidades de movimento desses braços, dessas articulações, dedos, punhos, cotovelos, glenomeral, aqui a articulação, número escapular. Muito bem. Então observe que a gente manteve uma atenção, uma breve atenção, porque uma aula de vídeo a gente não consegue fazer tudo. Uma breve atenção aqui, a gente trouxe uma breve atenção para os apoios do nosso corpo, para localidade, para a localização das estruturas do nosso corpo neste pequeno espaço. A gente também abriu os olhos e deixou que as imagens desse ambiente chegassem e sempre prestando atenção tanto na gente, mantendo essa atenção focada na gente e sobrepondo essa atenção a uma atenção ao espaço. Vamos para o próximo passo? Então, essa próxima etapa, a gente vai ficar sobre os dois pés. Se você tem alguma limitação de mobilidade, está sobre cadeiras de rodas, ou não pode ficar em pé por muito tempo, continua sentado. E vai ajustando essa aula a partir das suas potencialidades, certo? Nada aqui é obrigatório, tudo é permitido a partir da sua percepção do seu corpo. O corpo já responde tudo o que a gente precisa saber. Também se você tiver qualquer tipo de limitação, não só esse de ficar em pé, mas limitação de mobilidade de braço, de coluna, também respeita isso, vai escutando o seu corpo e vai fazendo bem devagarzinho, combinado? Agora a gente vai flexionar o quadril, a gente flexionou a coluna para frente, para trás e para os lados, e agora a gente vai flexionar o quadril lá para frente, como que projetando todo o peso do nosso corpo lá para o metatarso, que é a parte da frente dos pés. Então, é como se eu fosse levantar, então eu experimento aquele apoio ativo de empurrar o chão
mais precisamente aí com a parte da metatarsal aqui das falanges, perto do pé, como se eu fosse levantar, mas aí eu volto a flexão de quadril e fico no eixo. Posso até experimentar levar um pouquinho para a extensão aqui do quadril, ó. Perceba que o que está flexionando é essa região aqui da virilha. Então flexiono e volto pro eixo e estendo. E aí eu posso flexionar, empurrar, fiz essa experiência primeira para levantar e aí pressiono e levanto. Se tiver muito difícil fazer desse jeito, use um apoio para você levantar, tá bom? Mas é muito interessante a gente usar essa possibilidade do apoio ativo para fazer essa transição do sentado para o levantado, tá bom? Vamos treinando isso. Aqui em pé, eu vou transferir um pouco o peso do meu corpo de um pé para o outro. Então, vou um pouco para o pé direito, para o pé esquerdo. Quem está sentado usa os isquios como pé. Lembra dos isquios? Eu vou levar um pouco o peso para um isquio e para o outro. E aqui em pé eu levo para uma base e outra base. Eu posso levar um pé à frente, o direito ou o esquerdo, e fazer essa transição também. Levar o peso do meu corpo para o pé direito e voltar para o pé esquerdo. Veja se você consegue fazer isso. E aí eu vou transitando de um pé para o outro, direito e esquerdo. Posso colocar o esquerdo na frente e voltar o direito atrás. Posso voltar o para trás também. E vou transferindo o peso como eu faço cotidianamente na marcha, né? Quem tá podendo caminhar aí normalmente. Então, eu vou transferir o peso. Caminhar. E nesse caminhar, eu queria que você observasse, né? Prestando atenção no espaço, no que você tem à sua volta, nessa transferência do peso que a gente está fazendo aqui, a temperatura do ambiente, na sua respiração, para onde o seu olhar fica voltado, se ele está aqui na altura dos olhos ou se ele vai lá para os pés, porque a gente está falando de transição de peso nos pés. Então observa tudo isso. E aí a gente deixou os dois bancos aqui que a gente já tinha combinado. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a passar por entre esses bancos, por esse espaço que a gente criou aqui. Passei uma vez, a segunda vez que eu for passar, eu vou diminuir um pouquinho esse espaço. Diminuir um pouquinho. E continuo transferindo o peso para um pé e para o outro. Experimenta empurrar o chão. Mudar as direções, né? Tornar o espaço cada vez mais amplo. Não deixar o espaço terminar. Um espaço sem fim, um espaço infinito. Vou fazendo movimentos curvilíneos. Atenção no corpo e no ambiente. E vou passar a segunda vez. E vou diminuir mais um pouquinho o espaço entre as duas cadeiras. Tá ficando pequenininho. Posso andar para trás também, se eu me sentir confortável para transferir o peso para trás. E vou passar aqui apoiando o olhar uma terceira vez. E vou diminuir mais um pouquinho. Aqui já não tá quase dando. E aqui eu vou tentar passar por entre as cadeiras sem encostar na cadeira. E aí, como ficou bem pequenininho, eu vou fazer uma última vez para ver se dá certo. E aqui tá bem estreitinho, então eu vou precisar usar o equilíbrio aqui, apoiar mais o pé, o outro, suspender e passar. Se você perceber que não dá pra fazer isso, não faça, certo? A gente vai até o limite, o nosso limite ali. A gente começou a encostar no banco, acabou o jogo.
Aí a gente vai para uma outra parte. Agora, lembra que quando a gente estava sentado, a gente mobilizou um pouco o esqueleto axial na flexão e nas torções, tanto quanto a gente mobilizou também os membros superiores e inferiores? Agora a gente vai juntar tudo isso para transitar entre esses dois objetos, duas cadeiras. Né? Você também pode fazer isso com outros dois objetos que você tiver na sua casa, não precisa ser a cadeira. Eu vou separar aqui uma distância que eu sinta que é uma distância segura entre essas duas cadeiras e eu vou tentar fazer, vou tentar passar por entre esses dois objetos, esses dois bancos, sem encostar entre eles, só que agora eu vou articular, eu vou mobilizar todas as minhas articulações. Então, membros, eu vou deixar que a mobilidade dos meus membros superiores também reverberem sobre a minha coluna. Vou deixar que a coluna traga mobilidade aqui para os membros superiores. Vou também manter a minha atenção focada nos meus pés em apoio ativo, então meus pés estão sempre com apoio ativo e eu vou percebendo como isso reverbera no meu eixo aqui em pé. Também vou dançar esses movimentos com o meu espaço. Vamos tentar? Então, transferência de um pé para o outro pé, eu posso abrir minha base, descer minha bacia e deixar que o pé empurre e vou mobilizando a coluna. Meu crânio passeia pelo espaço, percebendo tudo que está ao meu redor. Eu vou dançar, orbitar por entre as cadeiras. E aí o desafio é passar articulando entre as cadeiras. Eu não posso perder essa mobilidade articular enquanto eu estiver passando por entre os bancos. Então, como exemplo também, já que a gente está nesse lugar bonito, cheio de árvores, você também pode fazer entre árvores. Então, a mesma proposta, tem que passar articulando entre as árvores, orbitar entre elas. Pode descer um pouquinho, se tiver mobilidade aí de joelho, se o joelho permitir. E assim, entre outros objetos que você quiser também, combinado? Agora, na última etapa dessa proposta, a partir do tópico presença, a gente vai então dançar a memória dos movimentos que a gente se propôs a fazer entre as cadeiras, ou entre as árvores, ou entre o objeto que você tiver aí na sua casa. Então eu vou trazer o que eu tenho de memória desses movimentos que eu acabei de fazer. Para isso, você na sua casa pode escolher uma música que você quiser colocar para você dançar essa memória. Ou então, como eu aqui nesse espaço, eu tenho vários estímulos sonoros interessantes que eu considero bastante importantes aí para a manutenção aqui da minha presença. Então, durante esse exercício, o desafio maior é manter a presença no corpo, no apoio dos pés, o que a gente trouxe durante toda a aula de hoje. E também uma atenção focada no espaço e ao redor. Combinado? Vamos lá? Vou dar um exemplo, um pequeno exemplo aqui para não interferir muito na sua dança.
isso. Eu propus aqui uma pequena prática da minha dança para vocês, para servir aí como estímulo e não tanto como um modelo, porque cada dança é única. Espero que vocês continuem com essa proposta, com a música que vocês escolheram ou não, com os estímulos do ambiente, sentindo o que esses estímulos reverberam aí no corpo de vocês. Então dancem bastante. Então eu agradeço muito ao PROAC por esse espaço, agradeço a vocês aí que estão assistindo ao vídeo, muito obrigada. E é isso, espero encontrá-los numa próxima. Se for possível, deixe um comentário para que eu possa ter uma resposta aí de cada uma das danças. Obrigada!